Olá, sintam-se todos cumprimentados. Meu nome é Sara Simbina. Eu faço curso de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Hoje eu vou falar de um tema importante na área da contabilidade, que é sobre gestão e cobrança de dívidas a receber e factoring. Este trabalho está estruturado da seguinte forma: primeiro, temos a introdução, de seguida, falarei da cobrança das dívidas a receber, na sequência, relação entre as entidades intervenientes, de seguida, modalidades de enquadramento legal, na sequência, falarei da contabilização do factoring e, por fim, concessões, benefícios e privilégios. Este tema está consubstanciado pela norma 25, instrumentos financeiros, e a norma 28, que trata de réditos, pelo PGC-NIRF. Em Moçambique, muitas empresas realizam vendas a prazo, mas enfrentam dificuldades porque os clientes demoram muito tempo para efetuarem um pagamento. E isso provoca falta de liquidez, atrasos nas operações e até dificuldades para cumprir outras obrigações financeiras. E diante desta realidade, surge o factoring como alternativa que ajuda as empresas a transformarem as suas dívidas a receber em dinheiro imediato, melhorando assim o fluxo de caixa e reduzindo os riscos de cobrança. Cobrança das dívidas a receber podemos definir como sendo um processo desde o vencimento da fatura até o efetivo recebimento. Isso envolve o controle de prazos, envio de extratos, contratos e negociações, ações legais ou cessão a factoring. O controle do prazo, aqui trata-se da monitorização das datas em que os clientes devem pagar. E o envio de extrato é mesmo para lembrar os clientes dos valores em dívida. O contrato em negociações aqui é uma tentativa de resolução amigável ou escalonamento da dívida. E nas ações legais, se recorre a esse recurso como sendo a última coisa que se faz quando a via amigável falha. E cessão a factoring é quando a empresa vende o direito de receber essa dívida a uma instituição financeira para obter liquidez imediata. O exercício mostra como registrar a perda de valor de uma dívida quando se torna provável que o cliente não pagará. Neste caso, o valor é de 1 milhão e temos que fazer o lançamento de perda por imparidade a débito no valor de 1 milhão e creditar imparidade acumulada de clientes no valor de 1 milhão. Mas há aqui um aspecto importante a se reter. A imparidade não cancela o direito de cobrança futura e, se recuperar o valor, reverte-se o ajustamento. O que consubstancia esta informação é a norma contabilística de relato financeiro 28, que trata dos réditos, e também a norma contabilística de relato financeiro 25, que trata de instrumentos financeiros. Aqui a ideia é gerir as contas a receber. Por quê? Porque elas exigem o rigor no controle à medida em que, perante o risco de não recebimento, a contabilidade deve ser prudente e registrar a perda potencial através de contas de imparidade. Aqui temos a relação entre entidade e intervenientes. Basicamente, aqui nós temos uma situação em que o contrato financeiro, onde uma empresa vende as suas contas a receber, ou seja, no caso, faturas, a uma instituição financeira que é para obter dinheiro imediato. E esse processo envolve três intervenientes, que são cedente, no caso, fornecedor, temos também o fator, que é o nosso banco, instituição financeira, e temos cliente, que é o devedor. O cedente é a empresa que vendeu um produto ou serviço e emitiu fatura. Ela cede esse crédito ao banco para antecipar o recebimento do dinheiro, ganhando liquidez imediata. E, por sua vez, as instituições financeiras, elas compram a dívida e antecipa o valor ao cedente e passa a ser responsável pela cobrança. Ou seja, eles passam a ter o direito de cobrar ao cliente. E, por sua vez, o cliente é quem comprou a prazo, não é? Então, o que acontece aqui é que ele é notificado de que a dívida foi transferida e que agora deve pagar diretamente à instituição financeira, neste caso ao fator, e não mais ao fornecedor original. E também existem dois tipos de factoring. Existe factoring sem recurso e factoring com recurso. No caso, o factoring sem recurso, o fator assume todo o risco de não pagamento. Se o cliente não pagar, o cedente não tem responsabilidade e fica com dinheiros que já recebeu.
E o factoring com recurso, o risco de crédito permanece no cedente. O que significa? Se o cliente não pagar a dívida, o cedente é obrigado a devolver o dinheiro ao fator e tentar cobrar o cliente por conta própria. Ou seja, o factoring é uma ferramenta para transformar vendas a prazo em dinheiro na hora, sendo que a principal diferença entre as modalidades é quem fica com o prejuízo caso o devedor não pague. Aqui nós temos diferentes formas de factoring e o seu enquadramento legal no contexto moçambicano. Nós temos aqui modalidades de factoring, mas antes, factoring é um contrato onde uma empresa cede, vende os seus créditos, ou seja, ela cede contas a receber a uma instituição financeira, no caso, o fator. Temos aqui Security, Factoring, temos também Factoring com financiamento, temos com sem recurso e temos Factoring internacional. No caso de Maturity Factoring, o fator compra as dívidas, mas não só paga ao cedente na data do seu vencimento. O objetivo principal aqui é a gestão de cobrança e proteção contra o risco, e não a antecipação do dinheiro. No factoring com financiamento, aqui trata-se de uma forma mais comum. O fator antecipa parte do valor, geralmente 70% a 90%, logo que recebe os créditos. O restante é entregue após o pagamento final pelo devedor, descontando-se as taxas e juros. E o com sem recurso, no caso, refere-se à responsabilidade em caso de calote de devedor. Sem recurso, no caso, o fator assume o risco total se o devedor não pagar. O prejuízo é do fator. No caso com recurso, se o devedor não pagar, o cedente é quem deve devolver o dinheiro ao fator. E o factoring internacional, aqui, ele é utilizado no comércio externo, o que envolve colaboração de dois fatores, ou seja, de um país do exportador, outro do importador, para facilitar as transações e garantias ao recebimento. O funcionamento desta atividade é regulada por um conjunto de normas que garantem segurança jurídica às partes. O funcionamento desta atividade é regulada por um conjunto de normas que garantem segurança jurídica às partes. Estamos a falar do Código Civil, dos artigos 577 a 585, e o Código Comercial, ele define as regras para todo o comércio e contratos mercantis. E no regulamento do Banco de Moçambique, por ser uma entidade financeira, o FETRUM está sujeita à supervisão das normas do Banco Central e a lei é número 7/2022 do Código de IVA, que estabelece o tratamento fiscal e a aplicação de impostos sobre estas operações financeiras. Bom, nós temos aqui a contabilização do factoring. Aqui, basicamente, nós vamos fazer uma comparação sobre contabilização de operações e o factoring, nos baseando na norma 25. A principal diferença reside na transferência de riscos e benefícios. Temos primeiro o factoring sem recurso, que é o desreconhecimento. Neste cenário, a empresa que vende faturas transfere todos os riscos para o fator, por isso o cliente original é retirado do balanço. A lógica aqui é: nós devemos debitar o valor que entra de dinheiro do banco. Temos aqui a contabilização do factoring baseando-nos na norma contabilística de relato financeiro 25. No primeiro cenário, esse sem recurso, ou seja, o factoring sem recurso, que é o desreconhecimento, nós temos aqui o exercício de Maputo Electronics, sociedade anônima, fatura 600 meticais, adiantamento 85%, que é igual a 510 mil meticais, comissão de 2%, no valor de 12 mil meticais, retenção de 13%, igual a 108 mil meticais. Nós aqui, este cenário, ele apresenta que
vende-se a fatura, ou seja, o cedente transfere todos os riscos para o banco, ou seja, para o fator. Por isso, o cliente original é retirado do balanço. Então, a seguir, nós temos que fazer o lançamento, que é a débito bancos 510 mil meticais, e de seguida vamos debitar juros no valor de 1.000 meticais, vamos debitar comissões, 12 mil meticais, e também vamos debitar outros devedores, que é, no nosso caso, o fator, que é o valor de 77 mil meticais, e vamos creditar clientes no valor de 600 mil meticais. Após 90 dias, o fator cumpriu com a sua obrigação, fez o pagamento de 77 mil meticais, portanto, nós vamos debitar bancos 77 mil meticais e vamos creditar a conta outros devedores, que no caso é o factoring, que pagou no valor de 77 mil meticais. Aqui conclui-se, né? E o saldo da 459 ela é zero. Já se concluiu o pagamento ou a obrigação. No cenário seguinte, com factoring com recurso ou como empréstimo, aqui a empresa continua responsável se o cliente não pagar. Como o risco permanece na empresa, a norma contabilística de relato financeiro 25 determina que a dívida do cliente não pode ser anulada. A operação é tratada como um financiamento bancário. Portanto, nós temos aqui a Beira Logistics, sociedade anônima, tem uma fatura de 2 mil meticais, adiantamento de 90%, que é o valor de 1.800.000, e tem comissão mais juros no valor de 40 mil meticais. O passo seguinte aqui é nós fazermos o lançamento. Entrada de dinheiro no banco, vamos debitar 1.800.000, vamos também debitar gastos financeiros no valor de 40 mil meticais e vamos creditar empréstimos bancários no valor de 1.840.000 meticais. Aqui, o importante é que a conta de cliente original permaneça intacta no ativo até que o cliente pague ao fator ou a empresa liquide o empréstimo. Ou seja, de uma forma resumida, em outras palavras, quando estamos a falar de com recurso, o cedente retém o risco, não é? E trata-se como um empréstimo, um passivo da conta 43 de empréstimos obtidos, e não anula a conta do cliente. E sem recurso, trata-se da transferência total de risco ou trata-se como desreconhecimento. Tem que se anular a conta de clientes da 41 contra a conta de outros devedores, que é a conta 459. Aqui nós temos seções, benefícios e privilégios. Bom, aqui temos os principais benefícios e privilégios da utilização do factoring. Aqui nós temos na liquidez imediata. O factoring permite transferência das suas contas a receber, ou seja, faturas, duplicatas, etc., em dinheiro vivo rapidamente, em vez de esperar 30, 60 ou 90 dias para receber de um cliente. Ele recebe o valor antecipado sem burocracia de um empréstimo bancário comum. Na melhoria do balanço, aqui há uma redução de prazo médio de recebimento. O dinheiro entra antes no caixa. E a limpeza de ativos aqui transforma os créditos que poderiam demorar a ser pagos, ou seja, ativos de menor qualidade, em disponibilidade imediata de caixa, melhorando os indicadores financeiros da empresa. A redução de custo, a empresa economiza ao terciarizar a gestão de cobrança. Ou seja, se manter o departamento inteiro de cobrança pode ser muito mais caro do que a taxa paga à empresa de factoring. Nas vantagens competitivas, como a empresa tem dinheiro na mão, gerado pelo factoring, ela pode oferecer prazos de pagamento maiores ao seu próprio cliente para ganhar mercado, sem que isso prejudique o seu fluxo de caixa inteiro.
Na transferência de risco, no modelo factoring sem recurso, se o cliente final não pagar a fatura, o risco da inadimplência fica com a empresa de factoring. Isso retira o peso das possíveis dívidas não pagas no balanço da sua empresa. Ou seja, estamos a falar do cedente. E, por fim, o privilégio legal. Este é o ponto jurídico importante. Após a cessão do crédito ser notificada, esse valor passa a pertencer à empresa de factoring. E a empresa vier a falir, esse crédito específico não entra na massa falida. Por quê? Porque ela legalmente ela já não pertence mais à empresa, mas sim ao fator ou à instituição financeira. Chegada ao fim desta minha apresentação, gostaria de deixar ficar aqui 6 pontos importantes deste tema. Quando nós falamos do factoring, nós estamos a falar do cedente que cede faturas ao fator em troca de liquidez imediata. Segundo, que existem 3 intervenientes importantes, que são o cedente, fator e cliente. De seguida, existem factorings com recurso, que estamos a falar de passivo, sem recurso, anulação do cliente, que é consubstanciada pela norma 25, e temos as 4 modalidades a reter: maturity, com financiamento, com sem recurso interno e internacional. E as bases legais deste tema que nós falamos hoje é o Código Civil, o Código Comercial e o Regulamento do Banco de Moçambique, juntamente com a lei do IVA, da Lei número 7 de 2022. E, por fim, os benefícios, que são liquidez, redução de custos, transferências de riscos, melhoria no balanço e privilégio legal. Aqui, em suma, nós estamos a dizer que o factoring é como um mecanismo financeiro e de gestão estratégica fundamental para as empresas modernas, como particular relevância no contexto empresarial moçambicano. Ao permitir a cessão de faturas pendentes a uma instituição financeira, estamos a falar do fator, né? Em troca de liquidez imediata, este instrumento otimiza a gestão de tesouraria sem necessidade de recorrer ao endividamento bancário tradicional. Para terminar, dizer que o factoring não é apenas uma ferramenta de financiamento a curto prazo, mas sim uma solução de engenharia financeira que promove a sustentabilidade, a eficiência operacional e o crescimento das organizações no mercado competitivo. Muito obrigada pela atenção dispensada.